Hoje foi para falar um pouquinho, me sentir um pouquinho à vontade de conversar com vocês o porquê da biologia, né? O porquê da nutrição e como que as duas se conectam, o que tá acontecendo, né? As pessoas devem olhar de fora e falar, ela tá ficando maluca, ela vai seguir o quê? Qual profissão? O que tá acontecendo? Mas enfim, eu iniciei com a biologia porque eu gosto muito da área de saúde no geral. Biologia também é área de saúde, pra quem não sabe. Minha ideia inicial era trabalhar na parte de zoologia, com animais e tal. Mas nem sempre aquilo que a gente sonha, nem sempre aquilo que a gente imagina é realmente como é. E eu descobri que na biologia não era exatamente assim. Fui por um período da aula, gosto muito de ensinar, me descobri como professora. Adoro poder contribuir com conhecimento, com informação pro próximo, né? Tanto que é isso que eu quero compartilhar com vocês, é isso que eu quero conversar com vocês. Eu posso ser uma nutricionista professora, né? Uma educadora e nutricionistas são isso, né? Elas educam nos seus consultórios, elas educam na própria escola, elas educam por onde elas passam. E eu amo ensinar, eu amo fazer com que as pessoas obtenham mais conhecimento e possam trabalhar o seu senso crítico. E vai ser um dos meus papéis aqui nessa rede social. Sei que eu tô com dificuldade de fazer postagem, mas eu tô esperando as coisas engrenarem e aí sim eu vou dar mais engajamento aqui. Mas eu vim conversar com vocês como foi esse processo de transição, né, gente? Então, não é fácil mudar de carreira, né? Acho que é a palavra mais simples e necessária que eu tenho pra vocês. Não é fácil essa transição de carreira, porque ao mesmo tempo que você tem uma formação, né, na verdade a biologia eu tenho duas, porque eu tenho bacharelado e a licenciatura, né, tem faculdades que proporcionam isso, a licenciatura é para dar aula e o bacharelado é para atuar na área, então por isso que eu já fui gestora em controle de pragas, e dei aula também, porque sou habilitada para as duas coisas. Mas ter essa transição de carreira não é nada fácil. Por mais que eu já tenha sido gestora, por mais que eu já tenha trabalhado com vendas, eu estou partindo para uma outra área, né? Por mais que as duas sejam áreas de saúde, eu entenda bastante sobre o corpo humano, tanto que eu até conversei com vocês, eu fiz a faculdade em 3 meses, né? Foram só 3 meses não, desculpa, 3 anos. Então foram 3 anos de faculdade, não 4, porque eu consegui eliminar a morfologia, essas matérias um pouquinho mais complexas, com a biologia, né? Lá eu tive biomol, eu tive imuno, então eu tive outras matérias para conseguir fazer essa eliminação. Mas, assim, eu comecei a fazer nutrição, foi pelo coração. E não só porque meu namorado é personal e porque a gente quer conciliar os serviços, né? Que esse é o mundo ideal, na verdade. Mas porque eu já passei por muitas dificuldades com a balança. Quem me conhece sabe, ainda passo. Isso não me dita como profissional, porque eu entendi direitinho como tem que ser feito e quais as habilidades que eu preciso para que isso possa acontecer para os meus pacientes. E eu acho que o profissional, né, falando aqui rapidamente, nunca deve ser julgado pela sua aparência. Não é porque eu não tenho músculos, não sou bombada, que eu não tenho capacidade para, por exemplo, treinar um atleta ou cuidar da alimentação de um bodybuilder, porque eu tenho uma coisa que é um detalhe muito importante. Eu sou muito certa nos cálculos que eu faço, né? Já fiz para familiares, né? Estou esperando me formar para conseguir atuar realmente, mas eu sou muito certeira nos meus cálculos. Então, se eu falo que você vai perder 1 quilo em uma semana, os cálculos vão ser o suficiente se eu perder 1 quilo em uma semana. E essa assertividade nesse mundo de esporte, de competição, de bodybuilder é muito importante. Então, quem vê cara, não vê coração. Mas voltando ao que eu estava falando, sim, gente, eu escolhi a nutrição porque eu sempre tive esse problema com a balança. E, infelizmente, nesse percurso eu não encontrei profissionais que me acolheram. Desde pequena eu vivo na faixa de sobrepeso e, infelizmente, ele condiciona questões de saúde, né? Não estou falando de estética, de característica, não, nada disso, gente. Eu estou falando de saúde. Se eu tivesse sobrepeso e eu tivesse saúde, né, não tivesse problemas atrelados a isso, eu não teria tanta preocupação. Mas sim, infelizmente eu tenho. Tem pessoas que têm sobrepeso, estão na linha da obesidade e têm seus exames bioquímicos, vivem normalmente. Mas não é meu caso. Desde pequeno eu tenho colesterol alterado, né? O perfil lipídico ali no geral, né, que a gente chama, ele é alterado. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Quando eu como um pouco a mais ou muito carboidrato,
eu fico já na predisposição a diabetes, eu vou fazer os exames, eu estou com essa alteração. Então eu sou uma pessoa que necessita, para que meu corpo funcione de uma forma melhor, mais empenho na alimentação, mais empenho na atividade física. Mas foi com o tempo que eu fui descobrindo isso e infelizmente não foram os profissionais habilitados que conseguiram me mostrar esse caminho. Pelo contrário, eu só enxergava uma menina, né, que eu era muito nova naquele período, eu tinha 12 anos e olhe lá, até menos. Uma menina que tinha sobrepeso e que para eles ela simplesmente comia, por isso que ela tinha aquele peso. Mas não era necessariamente isso. Então, eu chegava nos consultórios, né, principalmente de médicos. Não vou citar aqui quais tipos de médico, nem quais as relações, mas eles falavam simplesmente pra mim que eu precisava emagrecer, que eu tinha que deixar de comer, e jamais seria esse o caminho. Mas eu, como uma menina, né, sei que não era só isso, né, era sim me alimentar de uma forma indevida, né, grande parte de tudo isso. É isso, é óbvio. Tem fatores genéticos ligados, hoje em dia como bióloga. Eu entendo que a alimentação também não era mais adequada, mas não era simplesmente deixar de comer. Às vezes a gente pensa que dieta é você comer quase nada, passar fome e achar que essa é a solução. Por um tempo, pode até dar resultado. Você pode até perder os tão sonhados quilinhos na balança. Mas depois de um tempo isso vai te acarretar em problemas de saúde, né? Que eu acho que esse é o meu maior recado que eu quero deixar como nutricionista nas minhas redes sociais para os meus pacientes. Isso pode sim te acarretar problemas de saúde a longo prazo. Sobrepeso e obesidade, eles podem? Podem. Mas você comer de forma indevida e tentar atingir um peso muito menor sem comer pode te trazer muito mais problemas. E hoje eu vivencio isso porque eu não fui orientada da forma devida e não encontrei os profissionais certos na minha vida. E eu quero ser o profissional certo na vida de alguém. Então acho que o meu propósito é um propósito de vida, né? É um propósito comigo, um propósito com o outro. Em todas essas profissões, como professora, como nutricionista, o que eu consegui é trabalhar a empatia. Eu sempre coloquei um lugar no outro. O que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro. E como nutricionista, eu sei que eu posso ocupar esse lugar, né? Ajudar talvez trabalhar não só com adultos, mas com adolescentes também, e que estejam passando pela mesma situação. Porque às vezes, depois eu quero falar mais a fundo isso com vocês, mas a gente come alimentos de alta densidade calórica e são esses alimentos que acabam comprometendo todas as calorias do dia, vamos dizer assim, né? Então às vezes a gente acha que uma bolacha de água e sal, 2 bolachas de água e sal é o ideal para nossa dieta, mas não é isso. Aí quando vai numa nutricionista que indica da forma coerente, correta, a pessoa sai lá comendo pratão e come arroz e feijão e come salada e come as coisas que gosta, né, naquela dieta e fala, nossa, eu não tô fazendo dieta, isso não tá certo. E aí vai lá, volta, perdeu 2, 3 quilos ou perdeu 1 quilo, mas, gente, o processo ele vai ser muito mais lento, mas é o que o seu corpo precisa, né? Essas dietas milagrosas, vou perder 1 quilo em uma semana, vou perder 5 quilos em um mês, 6 quilos em um mês. Gente, isso faz seu corpo sofrer. Isso faz com que daqui um mês, quando você volte a comer normal, porque é natural, né? Você tá comendo menos do que o seu corpo precisa, você atinja todo esse peso novamente. Então, assim, eu queria que alguém tivesse me falado isso, de verdade. Eu queria que alguém tivesse falado pra Lilia pequenininha, que não era esse o problema, não. Que não era ela comer, mas sim ela escolher os alimentos certos. E hoje em dia eu quero ser a pessoa que possa falar isso pro outro.